Boa tarde, nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Como vocês podem perceber, a aula de hoje vai ser baseada no texto do primeiro momento, Por Fé e Lucro, que na verdade é uma notícia, que é o gênero textual que nós estamos trabalhando neste capítulo. Peço que vocês abram os livros na página 142, para que a gente possa fazer a leitura dessa notícia e compreender o que está sendo noticiado aqui. Antes de começar a ler, a notícia que você vai ler agora foi publicada no dia 7 de março de 2015, no site da BBC Brasil, quando foram divulgadas notícias sobre ações do Estado Islâmico. O grupo terrorista divulgou imagens em que exibe a destruição de tesouros da humanidade. Esse delito exigiu pesados equipamentos e ameaçou 30 séculos de história. No entanto, nem tudo foi destruído. Algumas obras foram preservadas para ser vendidas no mercado paralelo de arte. O objetivo: conseguir dinheiro para financiar armamentos e continuar com sua ideologia extremista em nome da fé. Nós vamos entrar num terreno bem complicado, de lidar, mas eu espero que vocês estejam atentos, tá? Porque a notícia, ela vai nos trazer o fato que realmente aconteceu, mas existem também fatos históricos que a gente precisa relacionar para entender essa notícia. Por que o Estado Islâmico fez o que fez? Vamos descobrir. Então, qual que é, gente, a manchete? Qual que é o título da nossa notícia? Por fé e lucro. Como que eu sei? Está em negrito, está destacado no texto, realmente foi colocado para chamar a atenção. Essas são as características da minha manchete, do meu título. E onde está o subtítulo? Estado Islâmico promove onda de destruição de patrimônio histórico no Iraque. Aí é o meu subtítulo, aí é a minha lead, certo? Então eu tenho meu título, a minha manchete, em letras garrafais, destacado realmente para chamar minha atenção, a atenção do leitor. E embaixo eu já venho com o subtítulo, que é um resumo daquela notícia, para que o leitor entenda se aquele fato, aquela informação é importante, é relevante para ele ou não. O grupo extremista islâmico, autodenominado Estado Islâmico, começou a destruir mais um sítio arqueológico no norte do Iraque, segundo fontes curdas. Vamos aqui recorrer ao nosso dicionário, gente. Os curdos, um grupo étnico que se considera nativo de uma região referida como o Kurdistão, certo? Então nós temos aqui uma imagem numa cidade fortificada chamada Atra, que resistiu ao ataque dos romanos. Olha que importância histórico-cultural os artefatos que eles pretendem destruir. A antiga cidade de Atra foi fundada durante o Império Parta, há mais de 2000 anos, e é considerada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, o órgão ligado à ONU, um patrimônio histórico da humanidade. No início desta semana, militantes do grupo haviam começado a demolir as ruínas da cidade de Nimrud, antiga capital do Império Assírio, fundada no século XIII a.C. O Estado Islâmico também divulgou na semana passada um vídeo em que destruía artefatos assírios, gente, constitui de peças, objetos, em um museu em Mossul, cidade localizada a 30 quilômetros de Nimrud, no Iraque. Relatos também dão conta de que extremistas incendiaram uma biblioteca na mesma cidade, junto com mais de 8.000 manuscritos, ou seja, antigos livros extremamente antigos, escritos à mão, que não se pode nem mensurar a validade dessas obras para a história, enfim.
Essa onda de destruição de patrimônios históricos e culturais gerou revolta entre autoridades e pesquisadores. Eles estão apagando a nossa história, disse o arqueólogo iraquiano Lamia Al-Ghalani. Creio que seja assim a pronúncia do nome dele. Então, quais são as informações que nós podemos retirar aqui da primeira parte da nossa notícia? Nós temos o Estado Islâmico, que é um grupo terrorista, né? Quando se diz um grupo extremista, é basicamente assim: eles pensam de uma forma e todas as pessoas precisam pensar da mesma forma que eles. Caso contrário, são mortos. Eles agem basicamente dessa forma. Então, eles têm posicionamentos, ideologias, e se outros povos discordam do pensamento deles, eles, entre aspas, pagam com a morte. Então, nós estamos vendo aqui na notícia que o Estado Islâmico está, de forma proposital, intencionalmente destruindo artefatos, né, manuscritos, todos esses elementos históricos do povo do Iraque. Elementos esses que datam desde o século XIII a.C., que tem aí séculos e séculos de história e que possuem uma importância muito grande, porque quanto mais antigos esses artefatos são, quanto mais antigos esses manuscritos são, mais verdadeiros, né, eles podem ser e, consequentemente, mais informações históricas eles podem trazer. Então, quando se diz que a história está sendo apagada, quando os pesquisadores afirmam que a história está sendo apagada, nada mais é do que dizer que o passado deles está sendo destruído. Sem o passado não há história. Página 143. Falsos deuses. Aí nós temos um tópico dentro da notícia. Vejam aqui que nós temos uma imagem e a legenda diz o seguinte: para extremistas, estátuas e outros símbolos promovem a renúncia da fé islâmica. No controle de grandes áreas na Síria e no Iraque, o grupo extremista segue uma vertente radical da Sharia, que é a lei islâmica, segundo a qual estátuas são usadas para idolatrar falsos deuses. Ao mesmo tempo, o grupo terrorista pôs à venda alguns artefatos no mercado negro, transformando antiguidades em uma importante fonte de renda para o grupo, junto com o petróleo e sequestros. Então vejam, não é só o fato deles terem essa ala extremista que está incentivando a destruição desses artefatos ou até o saque desses artefatos. Eles entenderam que através deles poderiam ganhar muito dinheiro e começaram a fazer a venda ilegal. Então, eles estão se apropriando da cultura, que não é só uma cultura deles, né? É uma cultura, um patrimônio histórico mundial, e estão realizando a venda para poder arrecadar dinheiro e conseguir manter esse grupo extremista, né? Que é considerado em muitos países do mundo como um grupo terrorista. O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, prometeu punir os responsáveis. Esses bárbaros, terroristas, criminosos, estão tentando destruir o patrimônio da humanidade, disse Abadi. Vamos persegui-los para fazer com que paguem por cada gota de sangue derramada no Iraque e pela destruição da civilização do Iraque, conclui o primeiro-ministro. Vejam o que diz aqui no Aprenda Mais. O Estado Islâmico é um grupo muçulmano extremista fundado em outubro de 2004 a partir do braço da Al-Qaeda, no Iraque. Vocês já ouviram falar sobre o atentado, por exemplo, de 11 de setembro, né, aos Estados Unidos, que destruiu as Torres Gêmeas, que também destruiu parte do Pentágono, que foi responsável pela morte de milhares de pessoas, de centenas de pessoas, é formado por sunitas, o maior ramo do islamismo. Os sunitas radicais do Estado Islâmico consideram que os xiitas são infiéis e devem ser mortos. Aos cristãos, os extremistas dão 3 opções: a conversão,
o pagamento de uma taxa religiosa ou a pena de morte, como eu havia dito para vocês anteriormente. Eles acreditam que o segmento do Islã que eles seguem é o correto, ok? Então, nós temos dentro do islamismo os sunitas e os xiitas. Os sunitas fazem parte dessa ala radical, dessa ala extrema, que todas as manifestações precisam ser feitas da forma que eles quiserem, do jeito que eles quiserem. A fé tem que ser seguida dessa forma. Por exemplo, não pode adorar estátuas, porque assim eles estariam negando a sua fé no Islã, ok? E para as pessoas que não fazem parte desse tipo de cultura, eles dão 3 opções: pagamento de uma taxa, converter-se ao islamismo ou a pena de morte. Então, como eu disse anteriormente para vocês, muitas vezes as pessoas só conhecem a pena de morte, porque pagar a taxa talvez seja um valor no momento considerado absurdo e a pessoa não tenha condições de pagar. Conversão para o islamismo é outra coisa absurda de se colocar para uma pessoa fazer de forma coagida, digamos assim. As pessoas podem sim adotar a religião para seguir, mas elas não podem ser coagidas a seguir essa religião. Então, muitas vezes acaba que a morte é o resultado de uma pessoa que é pega por esse grupo terrorista. Próximo tópico: força política e cultural. O Império Parta era uma grande força política e cultural no Iraque antigo. No seu auge, no século II a.C., seu território cobria uma região que hoje vai do Paquistão à Síria. Localizada a 110 quilômetros a sudoeste de Mossul, Atra era uma cidade fortificada que resistiu a ataques do Império Romano graças às suas muralhas e torres. Segundo Said Mamoudzine, do Partido Democrata Curdo, os militantes começaram a destruí-la com paz. A cidade de Atra é grande e muitos dos artefatos estavam protegidos em seu interior, explicou Mamoudzine, acrescentando que extremistas já haviam retirado o ouro e a prata que havia no local. Nós temos aqui o dicionário com o significado aqui de Parta, relativo a Pártia, região da Pérsia, atual Irã. O Império Parta se constituiu por volta do século III a.C. e durou 600 anos aproximadamente. Então, todas as partes da notícia que nós lemos até agora sempre apontam para a idade, dos artefatos. Artefatos do século III a.C., império fundado no século XIII a.C. Então, percebe-se que todos esses artefatos, estátuas, monumentos, manuscritos que estão sendo ou destruídos ou comercializados são de grande importância, possuem um grande valor histórico-cultural e estão sendo destruídos simplesmente por conta da ganância desse grupo extremista, que não representa todo o Islã, por exemplo, porque nós temos o lado religioso positivo do islamismo, pessoas que querem simplesmente seguir a sua fé, a sua religião, o caso dos xiitas, acreditam em Alá, acreditam no Deus Supremo, tem a sua palavra, a sua Bíblia, para seguir. Enfim, nós temos o lado positivo dessa religião, mas infelizmente na mesma proporção temos o lado negativo, que é essa seita, o Estado Islâmico, essa parte extremista da religião. Página 144. Crime de guerra é mais um tópico dessa notícia. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, considerou a destruição um crime de guerra, disse seu porta-voz. Na semana passada, o Conselho de Segurança da ONU proibiu todo o comércio de artefatos históricos vindos da Síria e acusou militantes do grupo extremista de saquear a herança cultural para aumentar sua capacidade de organizar e realizar ataques terroristas. Isso deixa claro que nada está a salvo da limpeza cultural em curso no país, afirmou Irina Bokova, diretora da Unesco. Esta não é a primeira vez que patrimônios históricos da humanidade são destruídos por extremistas.
Em 2013, militantes no Mali incendiaram bibliotecas onde eram guardados manuscritos históricos. E em 2001, o Talibã explodiu estátuas conhecidas como os Budas de Bamiyan, que datam do século VI. Aqui, gente, na parte superior, na página 144, nós vemos uma imagem do museu em Mossul, que também foi destruído lá pelo Estado Islâmico. As questões que se seguem aqui, nós vamos debater agora para já facilitar o trabalho de vocês não precisarem respondê-las e partirem já para a atividade desvendando os segredos do texto, tá bom? Então, para discutir, primeira questão, você já tinha ouvido falar no Estado Islâmico? Vocês que acompanham jornal, que assistem TV, vocês provavelmente já ouviram falar do Estado Islâmico. No ano passado, por exemplo, novembro, dezembro do ano passado, o Estado Islâmico fez uma execução de cristãos, capturaram, os cristãos e aí colocaram eles vestidos naquelas roupas laranja, encapuzados, e aí eles realmente executaram, aquelas pessoas. Então, vocês já devem ter visto notícias relacionadas a essas atrocidades, essas barbaridades. Segunda, nem todos os artefatos históricos foram destruídos, mas sim vendidos para financiar a manutenção do grupo terrorista. É bom vocês sempre estarem atentos às entrelinhas, Eles não queriam somente destruir os artefatos, eles não alegavam somente a religião deles, como se os artefatos estivessem de alguma forma desrespeitando o Islã, mas eles também tinham a intenção de pegar os artefatos e promover a venda dos artefatos, para que eles conseguissem dinheiro e pudessem financiar suas ações terroristas. Isso nos leva a concluir que, de forma indireta, o financiamento também se constrói pelas pessoas que compram as mercadorias saqueadas e ilegais, tirando proveito da situação. Você concorda com essa atitude? Isso é claro, gente. É a mesma coisa que acontece quando nós fazemos a compra de um objeto pirata, por exemplo, ou então de um objeto que é verdadeiro, mas que está sendo vendido por um preço muito abaixo do normal, do preço de mercado, e você está comprando aquele produto ali de uma pessoa desconhecida. Você não está retirando o produto da loja, por exemplo. Você sabe que ali o objeto que você está comprando é resultado de contrabando. Provavelmente é o objeto original, mas que foi roubado. Ou então, quando você compra conscientemente um produto pirata, você está contribuindo para que o comércio da pirataria continue. Se você compra um produto original de um preço bem mais em conta do que ele realmente custa, você está contribuindo para que o contrabando continue existindo. Então, quando você, no caso aqui do texto, se apropria de um artefato histórico do século III a.C., pode ter certeza que você também está contribuindo para que esse grupo terrorista continue promovendo as suas ações extremistas, certo? A gente sempre precisa saber o que nós estamos adquirindo, como que nós estamos adquirindo, qual é a origem daquele produto. Porque mesmo que você não queira, você pode estar sim contribuindo para que uma coisa ruim aconteça. Então, a atividade que vocês irão fazer se encontra na página 145 e vai até a página 147, que são as questões interpretativas dessa notícia. Ok, gente? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo e até a nossa próxima aula.